Vou falar mais no final, porque gente foi, que nós já gastamos um certo tempo, foi descrevendo o setor de matéria, né? O setor de quartos, o setor de elétrons e discutindo a questão da simetria SO2, da simetria O1 e a questão dos números quânticos. Então, na aula passada, né, o esforço maior da gente foi na discussão dos números quânticos associados ao SO2 e o 1, né, e lembrando a vocês também, né, que a gente está com a nossa proposta, né, que nós temos em mente, essa simetria SO2 associada ao setor elétrico, e nós associamos uma simetria 1 ao setor vários. Então essa é a nossa ideia. E a nossa ideia é que a partir daqui a gente consiga ganhar, reduzir a simetria final, a simetria 1 eletromagnética. Então aqui deve incorrer, vou colocar aqui vamos ter algum mecanismo, né? Vai aparecer aqui algum mecanismo que vai guiar a simetria, né? Para que a gente termine no final de tudo com uma simetria associada ao setor eletromagnético. Então a nossa proposta é que as interações fracas, as interações eletromagnéticas, antes, né, dessa transição de fase ocorrer, a gente tem uma descrição unificada e depois, através desse mecanismo, as duas simetrias se separam. A simetria SO2 é quebrada, então lembramos, né, na nossa relação aí entre correntes de Nether, teorema de Nether e cargas conservadas, nós temos 3 geradores aqui, portanto 3 simetrias aqui, e uma simetria que nós temos um total de 4 geradores. E aí a gente vai terminar com um gerador, com uma carga conservada, que vai ser a carga eletromagnética. Então isso é, vamos dizer assim, a estrutura a estrutura de simetrias, né? Quer dizer, é o que a gente quer que aconteça para a gente conseguir perceber que a interação fraca, a interação eletromagnética tem uma origem comum. Nós tínhamos então introduzido aqui, em associação com o SO2, o setor de duplex. Então nós tínhamos tanto o quark U-left quanto o quark D-left no setor de quarks. E no setor de leptons, nós tínhamos o elétron left, o neutrino left, que é sempre left, e o elétron left. Então nós tínhamos já explicado que essa notação nossa significa campo. Quer dizer, quando a gente está escrevendo aqui, isso é o campo do neutrino, isso é o campo do elétron positron, isso é o campo do quark U, do antiquark e do quark D. Tínhamos já especificado que esses são objetos de 8 componentes, na verdade é um dublete SO2 com 2 espinores cada um deles. Tínhamos já colocado essa questão e tínhamos também falado que nós não vamos precisar introduzir os dubletes ou os campos da antimatéria, porque como nós estamos fazendo uma descrição que é relativística, que é local e que conecta espinho com estatística da maneira correta, automaticamente a simetria de CPT é garantida. Então, tendo CPT, eu não preciso escrever o lagrangiano para a antimatéria, basta escrever o lagrangiano para a matéria, que o lagrangiano da antimatéria, a simetria de CPT, já toma conta. Então, se nós violássemos, né, como hoje em dia se fala, a violação da simetria de Lorentz, quando a gente viola algum tipo de simetria, desculpa, eu vou dar uma faladinha com o rapaz ali do CAT. Ô, Bernardo, essa questão da matéria e da antimatéria. E aí, nós tínhamos visto que pelas nossas atribuições, né, de simetrias e de campo, nós colocávamos aqui separadamente como singletes de SO2, mas objetos carregados, né, carregados do ponto de vista desse 1. O right, o D right e vamos colocar o elétron right. Como eu falei com vocês, né, nas próximas, à medida que a gente for avançando, a gente vai generalizando, mas o estabelecimento do modelo e os mecanismos mais essenciais, tipo, a hora que entrar em ação o mecanismo de Higgs, a gente faz tudo com uma geração só, uma geração de quartos, uma geração de elétrons. Depois, claro, introduzir as demais gerações é importante
para outros aspectos da interação fraca, sobretudo a questão do CP. A violação de CP, que é não um CP forte, mas um CP fraco, a violação do CP fraco, que é um dado importante da teoria de Salam-Glass-Schreiber, ela só vai ficar clara na medida que nós colocarmos 3 gerações, não nem com 2 aparece. Com 2 gerações vai aparecer o ângulo de Kabiko, vamos ver o que significa, e com 3 gerações vai aparecer a matriz de fases de Kabiko, Kobayashi, Maskawa. E, inclusive, essa questão, a terceira geração, como eu tinha falado na aula inicial do curso, ela foi proposta, teoricamente, ela foi antecipada, teoricamente, a terceira geração, justamente levando em conta que a teoria de Salam-Glass-Schreiber, a gente compra ela como uma boa teoria para as interações eletrofracas e nós acrescentamos o ingrediente de que ela deve violar CP. Experimentalmente já observado no final da década de 60. Então, se nós dizemos a teoria de Salam-Glass-Schreiber é boa, como eles conceberam, eles não introduziram a violação de CP. Então, depois da descoberta da proposta da teoria, os japoneses, o Kobayashi e Maskawa, adotaram a teoria de Salam-Glass-Schreiber e enriqueceram ela com esse input de fora, que era a violação do CP. Aí, nisso que a teoria de Salam-Glass-Schreiber, tal qual ela foi proposta, ela não incorpora a violação do CP, porque ela tem só 2 gerações. Eles mostraram que com 2 gerações, de quarks e de leptons, jamais, sobretudo de quarks, não se violaria CP. Então eles falaram, bom, se tem violação de CP nas interações fracas, e se nós partimos da premissa de que essa é uma boa teoria para as interações fracas, então nós temos que introduzir uma terceira geração, no mínimo, para que haja violação de CP. Então isso nós vamos falar mais para o final, que aí a gente vai discutir a matriz de Kobayashi, Kobayashi Maskawa. Mas eu estou só colocando, esse fato é importante, mas esse fato depende do número de gerações. O que nós estamos fazendo por agora não depende do número de gerações. Nós queremos ver os acoplamentos de Gay, os acoplamentos de Yukawa, e sobretudo depois passar praticamente 2 encontros, falando sobre a questão do mecanismo de Higgs, que é o mecanismo que faz essa queda. Lá no final, como o Henrique perguntou, nós vamos voltar a falar de uma questão bem atual relativa à teoria eletrofraca, que é a questão da 4ª geração. Não satisfeitos com o não aparecimento do bóson de Higgs, propõe-se então uma extensão dessa teoria eletrofraca através de uma 4ª família, uma possível 4ª família. Essa 4ª família ela vai ter um mecanismo chamado, que é o mecanismo de geração da escala eletrofraca através de férmions fortemente acoplados. E aí nós vamos ver que tem um outro mecanismo ligado ao que a gente chama de quebra dinâmica, não quebra espontânea da simetria, para poder reproduzir a escala eletrofraca. Aqui, no mecanismo de Higgs, a escala eletrofraca, como nós falamos na segunda aula de fenomenologia, a questão dos decaimentos fracos serem mais dilatados, os tempos são mais longos, a questão da produção de bósons vetoriais intermediários bem massivos para responder pelo curtíssimo alcance da interação. Tudo isso nos leva a propor aqui o mecanismo de Higgs. Mas aí a gente vê que o mecanismo de Higgs sofre de certas arbitrariedades que talvez possam ser curadas introduzindo-se uma 4ª família. Essa questão vai ser lá no finalzinho do curso, que é uma questão bastante atual de pesquisa. Então, se alguém até for avaliar, porque se quiser fazer um trabalho sobre isso, esse é um assunto muito quente, é um assunto bastante importante, vale a pena saber o que está circulando sobre isso. Bom, então vamos retomar a nossa discussão. Oi, pois não? Qual é a fisicidade que existe do lado esquerdo ali? Aqui? O que existe físico aqui é, primeiro, a revolução de partículas e as simetrias. Essas simetrias aqui são fundamentais na organização dos números quânticos. Esses números quânticos são quem vão organizar as interações. Se depois tem um mecanismo de quebra de simetria que rompe essa estrutura simétrica aqui, e chega aqui, ainda tem memória do que aconteceu aqui. Quer dizer, a vantagem justamente desse mecanismo de quebra espontânea da simetria é que você quebra a simetria, mas você não perde, pelo menos, relações importantes entre parâmetros da teoria. Então,
coisa que fica daqui, nós vamos falar também quando a gente estudar o chamado gate normalizado, é que essa estrutura simétrica, ela garante a renormalizabilidade e a unitariedade da teoria eletrofrágil, mesmo que a simetria tenha sido quebrada. Em termos de natureza, ela não existe. Não, ela existe. Ela existiu antes dessa transição de fase. Ela existe numa escala de energia. Isso aqui vai acontecer na faixa de 240 GeV. Mas se a gente vai para energias altíssimas, suponhamos que eu esteja numa escala, uma faixa de 10 a 3 TeV, escala, quanto mais alta for a escala de energia com respeito a essa escala aqui, eu estou recuperando essa situação. Então isso aqui é uma transição de fase que marca uma situação do meu sistema. Então se eu vou... Ela vem altíssima de 240, ela quebra. Em 240 GeV, essa estrutura aqui já cede para essa aqui. Mas à medida que eu aumento muito a energia, eu começo a voltar à origem dessa simetria, eu começo a ver essa situação. Então, isso é importante no sentido de o que significa, o que é um eletromagnetismo a altíssimas energias. Quando eu vou estudar, por exemplo, a interação elétron-elétron, ou aniquilação elétron-pósitron, ou aniquilação fóton-fóton, e eu estou a energias muito altas, se eu vou estudar o eletromagnetismo a energias muito altas, eu começo a ter que ver modificações da teoria eletromagnética. Eu começo a ir já migrar para uma situação, ou seja, voltar para uma situação onde a física do fóton não é completamente desacoplada da física de interações frágeis. Quando a gente fala da QED aqui no nosso mundo, e a gente fala que a QED é ótima, ela dá boas informações sobre átomo de hidrogênio, ela dá ótimas informações sobre processos tipo elétron-elétron, scattering, Compton, e aniquilação, é mais é menos em fóton-fóton, criação de pares a partir de fóton-fóton, tudo isso está funcionando bem aqui. Mas se eu começo a estudar esses mesmos processos a energias mais e mais altas, o eletromagnetismo começa a se misturar com a interação fraca. E aí eu vou ter que ter mensageiros da interação fraca também intermediando processos eletromagnéticos. Agora, por que você diz que aí tem fótons autointeragentes? Aqui eu tenho, vamos dizer assim, o predecessor do fóton autointeragente, que nós vamos ver hoje. Porque a estrutura, o que é o fóton aqui, o fóton tem uma perna aqui e uma perna aqui. Então vamos ver que o fóton tem uma perna em cada lugar, ele se compõe, quer dizer, ele é uma superposição de um cara, um mensageiro daqui com um mensageiro. Ele interage com o outro, não é autointeragente. Não, vamos dizer assim. O que a gente vê, o fóton físico, o fóton que a gente percebe no eletromagnetismo, que não é autointeragente, mas o predecessor do fóton, o papai do fóton, esse autointeragente. Mas você vai mostrar que ele é autointeragente, ele interage com o outro W ou com ele mesmo? Não, com o outro W. O fóton não interage nem consigo próprio, nem com Z0. Nem com Z0, ele não interage com nada que neutro. Tá? Isso aí, tá bom? Então, isso aí é só o esquema, né? Então, nós já tínhamos falado na aula passada que a questão agora é como atribuir, nós chamamos desses números, nós vimos que esses objetos são dublete, portanto, nós sabemos quais são os números quânticos de SO2. Então, esse cara é um dublete, então, esse número quântico nós estávamos associando ao SO2, né? Um número quântico que nós chamamos de isospin fraco. Então, o isospin fraco, vamos chamar de I, né? Então, é um isospin, então, como qualquer objeto que satisfaz a álgebra de SO2, ele tem 3 geradores, I igual a 1, 2, 3, né? A álgebra de SO2 me dá essa relação entre esses geradores, essas cargas, né? Então, I, S de JK, Y, K. Apagamos, então, tiramos o H cortado, fazendo o H cortado. Vem da onde? Esse número quântico é o número, como eu tenho uma simetria por 2, S2, né? Esse número quântico é o número quântico naturalmente associado à simetria S2. Aí, representações de grupo. Você veio antes experimentalmente. aqui,
você começar a observar o que eu já tinha motivado isso também aqui no curso, lembra que eu tinha falado que nos decaimentos, né, eu tenho, por exemplo, né, o quarto D decaindo do quarto U, ele tinha um elétron e um antineutrino. Então, o que nós tínhamos pensado? Os dubletes, formar dubletes a partir dessa interação. E o elétron sempre aparece no seu neutrino, ou antineutrino, elétron positivo, e eu tinha pares de quartos. Então, nós pensamos que deveria haver uma estrutura de dubletes. Então, foi isso que me inspirou o SO2. Eu parti da teoria de grupo, eu enquadrei a teoria de grupo dentro dessa fenomenologia. E o pessoal lá dos 30, eles pegaram as reações, né? E começaram a ver que... No início da década de 60, final da década de 50, início da década de 60, já tinha a chamada álgebra de corrente. Já se estudava, não tinha uma teoria, campos, para interação fraca. Tinha teoria de Fermi, mas ela não tinha problema de normalização. Então, na falta de uma teoria mais fundamental para as interações fracas, se estudava a física das interações fracas através do mecanismo de álgebra, do formalismo das álgebras de corrente. E as álgebras de corrente elas eram baseadas em SO2. Já se sabia que o SO2 estava por trás das interações fracas. O pessoal pegou primeiro esse número quântico de radiações, né? A situação mais ou menos é essa. Você assistiu meu curso aí de teoria de grupo, só para lembrar. Como é que a gente fazia aquele esqueminha dos garotos da iniciação científica, só para fixar? A gente parte daqui, então a gente tem uma certa fenomenologia. Então, o sistema físico, essa fenomenologia, ela me leva à ideia de uma simetria. Então, a fenomenologia indica a simetria, e essa simetria está associada, claro, a um grupo. Associar um grupo de grupos. E a gente percebe, dessa fenomenologia para essa simetria, a gente faz a ligação dessa fenomenologia com a simetria através de uma estrutura de múltiplex. Eu vou identificar múltiplex. Então, nesse caso, eu percebo a simetria SO2 através da estrutura de dubletes. Aí eu percebo essa simetria. No momento que eu tenho uma simetria, a simetria é muito mais ampla. Uma simetria pode ter muitas representações. Vou colocar aqui representações irredutíveis, né? Não necessariamente, vou colocar, mas a gente, então, a partir da simetria, eu começo a estudar as representações irredutíveis dessa simetria. Que nada mais são do que outros múltiplex. Então, no momento que eu generalizo para a simetria, eu descubro outros múltiplex. Aí a questão agora é saber, será que quais desses são fisicamente realizáveis? Qual deles fisicamente fazem aparição, são fisicamente realizáveis? Então, a gente, através de uma representação, ou de um conjunto de representações, a gente delibera sobre a simetria. Mas aí aquela simetria, ela tem muitos múltiplex. Aí, a partir desses múltiplex aqui, eu vou ver quais têm aparecimento físico e quais não tem. De repente, nem todas as representações são boas, né? Nós sabemos claramente aí, quando a gente tem teoria de campo, que nem todas as representações do grupo de Poincare são boas. As representações com espinho contínuo, a gente descarta da física. As representações de correspondentes a tactons também, em geral, a gente descarta. Então, você percebe a simetria e depois você vê daquela simetria tudo aquilo que ela pode dar, o que você vai aproveitar. Então, mais ou menos a situação foi essa. A gente tinha fenomenologia, identificou a presença de dubletes, aí viu que essas simetrias poderiam ser dubletes, poderia ser SP2, poderia ser SO2, poderia ser U2, poderia ser SO2, mas aí a gente viu que garantia uma consistência com os dados era o SO2. Então a gente identificou uma simetria SO2. Aí no momento que a gente identificou a simetria SO2 tem múltiplas representações. Aí eu vou ver quais são as representações que eu vou pegar. Por exemplo, na teoria de Salam-Glass-Weinberg, a gente pega só o duplete e o triplete. O triplete fica nos campos de o Higgs vai ficar no duplete, a matéria fermiônica fica no duplete, quartos elétrons ficam no duplete ou simplete. A gente não precisa. Tem teorias alternativas depois, quando se introduz a massa do neutrino, que é uma questão que a teoria de Salam-Glass-Weinberg também deixa, né? Neutrinos de massa nula. Para introduzir a massa dos neutrinos, por exemplo, você pode adotar tripletes de Higgs. Você já modifica o setor de Higgs, introduzindo, por exemplo, tripletes também. Mas sobre isso aí eu não vou falar, eu vou deixar a questão da massa dos neutrinos de fora.
Nós fizemos esse fato, fazer esse dia que a teoria de Gage, assim, ela a missão dela é dar o número quântico, transformar em um sistema de calculação. Descrever as interações a partir desses números quânticos. Quer dizer, descrever as interações, né, ligadas à dinâmica que está associada a esses números quânticos. Esses números quânticos, eles são gerados, são articulados por alguma dinâmica. Então, a teoria de Gage ela vai descrever essa dinâmica. Então, pode falar. Desde que você tem um número quântico, um tipo experimentalmente, segundo o caráter experimental, daí você começa a voar. Isso. Ter certeza que aquela simetria é boa. Então, nós temos uma estrutura de dubletes aqui. Então, aqui, dublete, nós temos I igual a meio, nós temos, então, o dublete de quarks, né? Os quarks, o lepton e o elétron. E temos o dublete de lepton, neutrino lepton, elétron lepton. Depois, claro, nós temos o singlete. Nós temos os campos que não têm simetria SO2, que não tem número quântico de SO2, eles são neutros do ponto de vista do SO2, que é todo o setor right. Neutrino right a gente salva porque neutrino right não tem. Então o setor right é o setor que é neutro, né, segundo o SO2. Aí nós adotamos a seguinte notação. Vamos adotar o número quântico Y como sendo o número quântico associado à carga 1 right. Essa carga 1 right é a carga Y. Então é o que vai descrever, né? Então todos esses objetos agora eu vou ter que ver. Eu sei as cargas deles segundo SO2. Carga meio, carga zero, carga zero. Agora eu tenho que saber as cargas, o 1 deles. Fixar. E aí é que entra a relação importante. É agora que a gente vai ter que saber introduzir a carga elétrica, aquilo que vai ser o operador de carga elétrica nessa descrição. Lembrar só uma coisinha só, que quando nós temos as transformações SO2, qualquer objeto que seja um dublete, né, a gente sabe que a transformação é essa, né? Quer dizer, um dublete, a transformação de SO2 dele, que é o dublete linha, fica sendo exponencial de I. Aí os parâmetros associados à simetria SO2, os parâmetros alfa I, e os geradores, sigma I sobre 2. E isso aqui, atuando em cima do dublete. Uma transformação do dublete é isso aqui, né? Por que isso? Porque essas matrizes aqui satisfazem exatamente essa álgebra. Essas matrizes 2 por 2, sigma I sobre 2, sigma J sobre 2, aqui eu obtenho sigma K sobre 2. Então os geradores, né? Esses objetos aqui são os geradores I na representação 2 por 2, na representação do dublete. Eu tinha falado na aula anterior também, se a gente pegasse o triplete de SO2, essas matrizes aqui já não seriam mais as matrizes de Pauli, seriam 3 matrizes, 3 por 3, puramente ordinárias, mas não dá nessa representação aqui. Se eu estiver falando de um triplete, né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui um triplete de SO3, de SO2, perdão, esse triplete de SO2 seria transformado, a transformação de Gauge dele seria essa aqui. E aqui matriz 3 por 3, atuando aqui no triplete. Aí quem são essas matrizes I? Então nós teríamos o IES, o gerador, elemento JK, seria menos I, epsilon e JK. Então eu teria, por exemplo, essas 3 matrizes, né? I1, não vou escrever todas, seria menos I, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, e assim vai. Legal? Na aula passada eu acho que a gente listou. Beleza, então só. Mas isso aqui por enquanto está fora de cogitação, porque a gente não está lidando com nenhum triplete. É essa coisa. Bom, muito bem. Agora eu tenho que fixar. Você encasquetou com S2.
Isso. A fenomenologia me guiou por SO2, eu falei, eu não vou abrir mão do SO2, para mim vai ser SO2. Bom, então vamos agora ver a introdução, como é que ficaria. Todos esses objetos têm carga eletromagnética. O quarto tem carga, o elétron tem carga, mas o neutrino é de carga eletromagnética nula. Então a gente tem que ver agora como é que fica a atribuição do que seria o operador de carga eletromagnética, o gerador correspondente ao 1 eletromagnético nessa descrição. Então a relação que nós temos é essa. A carga eletromagnética de qualquer membro quarto desse modelo, de qualquer setor, vai ser a terceira componente dos spins mais a hipercarga fraca, chama-se hipercarga light, que é a hipercarga fraca sobre o outro. Esse objeto aqui, na verdade, que é a carga 1, a gente chama de hipercarga fraca. Essa relação é que vai me fixar. Eu conheço isso aqui para todos os objetos e aí eu vou ter que tirar os y. Então vamos, por exemplo, pegar o seguinte. Vamos ver o quark left, o U left. Essa é chamada relação de Gell-Mann e Xixi. Gell-Mann e Xixi. Ela foi conhecida quando 54? Eu acho que ela é posterior. Ela é da época do S, ela é uma relação, eu não sei a data exata não, mas é uma relação que é mais ou menos em torno do SO3 de Gell-Mann. Nos anos 60, anos 60. Ela não decidiu. Não, eu acho que não. Eu acho que essa relação, posso checar, isso eu não posso dizer com certeza. Mas eu sei que essa relação foi usada justamente para mostrar essa relação de Gell-Mann e Shijima, ela assinalava uma quebra da simetria SO3 de Flavor, a simetria do eixo for do E. Então ela é usada ali dentro para fazer cálculos dos estribos, tá? Mas aí agora o que se faz aqui é uma relação semelhante no caso de SO2. Mas essa relação aqui, por que essa relação é importante, por que eu preciso dela e qual vai ser o significado dela? Essa relação já está me dizendo o seguinte: a carga eletromagnética, ela se acopla com quem? Se acopla com o fóton. A carga eletromagnética é o número quântico que liga uma partícula carregada ao fóton. Essa aqui é a terceira componente do isospin fraco. E essa aqui é a hipercarga. Então a gente já começa a ver que a carga eletromagnética, nessa descrição, ela está ligada a esses dois números quânticos aqui. Então, provavelmente, eu vou ver que aquilo que vai ser o fóton para mim, o fóton se acopla aqui com essa carga eletromagnética, essa relação já vai guiar a gente para saber que esse cara aqui, pela teoria SO2, ele vai se acoplar ao bóson de Gage grupo 1. E esse cara aqui, ele vai perceber o bóson de Gage do SO2. Então deve haver uma combinação do bóson de Gage de SO2 com o bóson de Gage do 1, que vai me dar o fóton que se acopla com a carga elétrica. Então essa relação, ela já faz essa antevisão para nós, tá? Ela não é simplesmente uma relação, vamos dizer assim, de recorrência, uma relação, vamos dizer assim, utilitarista que eu escrevo. Não, essa relação ela tem uma consequência bastante lá na frente. A gente só está intuindo dela, né, o que ela significa. E aí, mas por que isso é mandatório, isso é importante? Eu tenho que ver se eu tenho partículas carregadas descritas pelos números quânticos SO2 e o 1, eu preciso saber como que esses números quânticos, qual é a relação da carga elétrica com esses números quânticos. Então, em qualquer teoria unificada, quando se estuda unificação, grande unificação, uma questão sempre muito central é saber como que a gente escreve o operador de carga elétrica em função dos geradores daquela simetria. Quando, por exemplo, a gente estuda a teoria SO5, que é uma teoria grande unificada, ou estuda a teoria SO10 também, que é uma teoria, um bom grupo de Gage para grande unificação, a gente tem que dar uma declaração de como fica a carga eletromagnética nessas teorias, nesses modelos. Tá? Então aqui eu estou dando a minha relação entre a carga eletromagnética e os
números quânticos associados a simetrias pré-existentes. A partir das simetrias SO2 e 1, eu tenho que ter a carga eletromagnética. Porque essa é a minha proposta desde o início, é pegar SO2 e 1 e dar o 1 eletromagnético. Então, eu tenho que saber como é que o 1 eletromagnético ele vem a partir dos números quânticos que estão do lado esquerdo do SO2 e 1. Tá certo? Isso aí não é acidental, não, tá certo? Tá bom, acaba. Porque eu tinha uma reflexão, essa fórmula para mim me parece assim, dessas grandes fórmulas da física, tipo régua aí, não só para escrever como entendo, mas a carga elétrica foi descoberta por Maxwell, né? Ele foi uma lei de conservação, né? Botou o DLT e tirou a carga elétrica de lá, tem uma carga elétrica. Bom, aqui apareceu o seguinte, esse I3 é conservado, isso, né? E esse Y é conservado, independentemente. Isso, independentemente. Daí tem que somar, claro que é conservado. Então o pessoal entendeu que havia uma outra coisa de conservação e chamou esse de carga eletromagnética. Isso aí, assim, eu acho que o Maxwell botou a carga elétrica e daí apareceu a invariância da luz, essa coisa de direção. Mas não se mexeu mais na carga, o que é carga elétrica. E nessa forma você mexe no que é carga elétrica, dá uma estrutura para ela, em dois outros coisas. Isso é uma coisa que a gente deu problema, estou muito confundido com vídeo, com outras coisas. Eu acho que isso aí é um berço. Isso é um berço de, digamos, alguma coisa está indo além do eletromagnetismo. Você tem que entender o seguinte, isso aqui não é acidental. Oi, Tony, tchau aí, vou passar lá. Isso aqui, por exemplo, por que em 3, por que não em 2? Poderia escolher uma das 3. Todas. Quando a gente vai mecânica quântica, o que a gente escolhe? A terceira componente do spin, ou a terceira componente do momento angular, para organizar os nossos autoestados. A gente pega autoestados que são autoestados de L2, ou do J2, que é o J, e do J3, que é o MJ. O J3, o MJ, pela álgebra do S2, a gente sabe que vai de menos L, de menos J, até mais J, com saltinhos, né, de uma unidade. Pela álgebra de S2. E essa atribuição é simplesmente arbitrária. Eu escolho como as 3 componentes comutam com I2, e o I2 é o único operador de Casimir, eu posso escolher um dos 3, não posso escolher 2 destes, porque eles não comutam entre si. Eu não posso medir I1, I2 e 3, nenhum deles simultaneamente, tem que ser cada um só. Então eu escolho I3. Aqui, vamos olhar o seguinte, se eu pegasse o gerador I3, no dublete, vamos dizer, pegar o gerador sigma 1, que é o I1. Se eu pegasse o I1 atuando no dublete de quarks, por exemplo, né? Ou no dublete de neutrino, tanto faz. Atuando no dublete, se a gente pegar, não precisa nem dizer o que é, vamos supor que eu pegue o gerador I1 atuando no dublete. Um dublete aqui, AP. Na representação do dublete, esse gerador aqui é a matriz de Pauli sobre 2, é o sigma x sobre, esquece o fator meio, então isso aqui é sigma x, é 0, 1, 0. Tá? Então isso aqui me dá BA. Então esse dublete, ele não é autovetor de I1. Se fizer a mesma coisa para o I2 também, não é autovetor de I2. Mas se eu fizer o I3, eu teria 1, 0, 0, menos 1. Então, isso aqui é A menos B. Então, esse objeto aqui, né, eu posso, esse carinha aqui, esse cara aqui tem uma carga bem definida. Esse aqui tem número quântico, vamos dizer, esse cara aqui pega o 1. Não há uma mistura desses dois estados, dessas duas componentes aqui, sob a ação do operador I3. Então, isso significa que esse operador I3, ele mantém cada objeto sem misturar. Porque, por exemplo, se eu pegar o D com um D, o I1 e o I2 vão misturar um objeto que tem carga 2/3 com um objeto que tem carga menos 1/3. Se eu aplico no neutrino, no elétron, tem neutrino e elétron, vai misturar uma coisa com carga menos 1 com uma coisa com carga 0. Ao passo que esse operador aqui, ele mantém a individualidade de cada componente. Então, ele deve ser um bom candidato à carga elétrica, porque esse cara tem uma carga elétrica diferente desse. Então, do ponto de vista da carga elétrica, esses dois caras não deveriam se misturar.
Nós não conhecemos, ninguém sabe por mecânica quântica, ninguém consegue formar um estado que seja uma superposição de diferentes estados de carga. Carga elétrica de qualquer estado é bem definida, isso é uma chamada regra de superseleção. Nós não temos um princípio da incerteza para carga elétrica. Então, todo estado da natureza, fisicamente realizável, ele tem que ter uma carga elétrica bem definida. Eu não tenho uma superposição coerente de autoestados distintos, né, de carga. A carga de um estado ela tem que ser sempre bem definida. Então, esse operador I3 seleciona. E como esse operador aqui também é um operador abeliano, ele não mistura a carga de ninguém. Então, essa deveria ser a combinação correta. A única coisa é a gente acertar esse fator 2 aqui. Então, essa combinação também ela não é uma combinação chutada assim. Eu sei que eu quero construir o operador de carga elétrica. E esse operador de carga elétrica ele não deve misturar estados com cargas elétricas distintas. Então, ele só pode pegar o I3 e o Y. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos pegar o quark 1. Qual é a carga eletromagnética do quark 1? 2/3. Qual é a carga I3 dele? O U está na parte de cima. Então, ele tem mais meio. Projeção mais meio para o I3. E aí, eu fixo o Y dele. Então, a carga, a hipercarga, o Y, vamos colocar assim, do U, né? Vai ficar 4/3, né? Menos 1. Né? Aqui, vamos ficar 2, vamos multiplicar tudo por 2, né? Que já fica 4/3 igual a 1 mais Y. Então, o Y é 4/3 menos 1, então não 1/3. Carga Y. Se eu pegar o D, menos 1/3. A carga eletromagnética do quark D é menos 1/3. Ele está no setor de baixo do dublete. Então, o número quântico dele de S2 é menos meio. E aqui, mais Y, na mesma historinha, né? Vai estar menos 2/3 igual a menos 1 mais Y. Então, fica 1 menos 2/3. E também dá 1/3. Então, esse dublete, ele tem uma carga 1/3. Então, essa é a carga do dublete de quarks. A carga U1, a hipercarga fraca, vamos dizer. Então, esse é o número quântico. Professor, essa hipercarga é medida? Oi? Essa hipercarga é medida? Essa hipercarga seria medida, é um número quântico. Antes da transição de fase, sim, ser um número quântico conservado. Já no LHC já mediram isso? Não, porque a gente sempre mede, a gente sempre trabalha, a gente sempre faz as medidas dos quarks no regime de mais baixas energias. Mas tudo indica que seria isso correto. Se você está fazendo, se você conhece bem as interações, se a teoria eletrofrágil descreve bem os decaimentos, as interações fracas dos quartos, isso aí é uma prova de que essa carga está certa. Tá? Mas o que você mede é a carga elétrica. Então, altas energias têm carga elétrica fracionária? A altas energias, não, a carga elétrica não é fracionária. Bom, os quartos sim, perdão. Os quartos têm cargas elétricas fracionárias, sem dúvida. E é altas energias. Tinha sido visto antes ou é a primeira vez que eu vou tomar? Não, eu acho que é a primeira, quer dizer, se fala de fracionalização da carga, a primeira vez que apareceu foram os quartos. Carga fracionária. Agora, hoje a gente já fala de cargas fracionárias na matéria condensada também. A gente já começa, quando a gente fala, por exemplo, do efeito Hall quântico, não inteiro, mas o efeito Hall quântico fracionário, ele já está assinalando para a presença de estruturas de carga, aqueles platôs fracionários na condutividade Hall, ele está indicando a existência de estados de carga fracionária também em sistemas de baixas energias, em sistemas de física da matéria condensada. Certo? Mas no mundo das partículas, o primeiro objeto a aparecer com carga fracionária foi o quark. Não teria que ser quantizada? Ela pode ser quantizada, mas não necessariamente em múltiplos de uma grandeza inteira. Ela vai ser quantizada, ela vai ser múltiplo inteiro de uma grandeza fracionária. O que é importante é o quantum, não é que o quantum seja inteiro. O que é importante é a quantização da carga.
A carga vai aparecer múltiplo de 2/3 ou múltiplo de menos 1/3. Então, os números inteiros são múltiplos dessas verdadeiras, mas não significa que o próprio quantum em si tenha que ser inteiro, certo? Tá. Então, só colocando os atributos aqui. Então, o dublete de quarks já está bem acertado. Eles têm I igual a meio, com os seus correspondentes e 3, e tem o Y igual a 1/3. Vamos pegar agora o setor neutrino elétrico. De novo, dublete. Então, dublete de SO2 igual a meio. Vamos pegar agora a carga fraca, a hipercarga fraca. Então, a mesma historinha aqui. O neutrino. A carga eletromagnética do neutrino é 0. O I3 do neutrino é meio. Então, o Y tem que ser menos 1. Vamos ver a mesma coisa para o elétron. Carga eletromagnética do elétron é menos 1. O I3 é menos meio, então o neutrino está na parte de baixo. Então, confirma que o Y desse dublete é menos 1, menos meio dá menos 1. Então, está certo. Ambos compartilham essa carga por 1, certo? Então, agora, vou pegar os objetos distintos, né? Pegar os objetos singletes por right. Bom, tudo que é singlete, não vou nem colocar o I é 0. Tudo que é singlete é neutro do ponto de vista do SO2. Então, vamos precisar, né? I igual a 0. E vamos ver qual é a carga Y dele. Então, quark right, carga dele, 2/3. Ele é um singlete, então aqui é 0. Ele não tem número quântico de SO2, ele é singlete de SO2, então 4/3. Então a carga 1 dele, a hipercarga fraca do quark right é diferente da hipercarga fraca do quark left. O left tem hipercarga fraca 1/3 e o quark right tem hipercarga fraca 4/3. Porque justamente a simetria U1, né, a simetria SO2 agrupa esse aqui. Então, do ponto de vista do SO2, do U1, perdão, eles são singletes, então eles podem ter cargas livres. Né? Se eu pegar agora o D right, o quarto D é menos 1/3. Ele é um singlete, que é right, e aqui. Então, o D right tem menos 2/3. E só falta o setor right, nós não temos neutrino right, temos agora o elétron right. Então, o I dele é 0, ele é neutro, segundo o SO2. Agora, a carga eletromagnética dele é menos 1. Ele é singlete. E aqui, então ele vai ter uma carga menos 2. Essa carga eletromagnética, você está garantida que ela é conservada. Isso. Está garantida que ela é conservada. A gente sabe que a gente quer fazer uma teoria para garantir a conservação da carga eletromagnética. A gente sabe que, quer dizer, aquele SO2 com o 1 right se quebram para garantir que aquele 1 que sobrou, que é conservado, seja a carga eletromagnética. Mas você já aquela estrutura que é o sistema, já sabe que aquela carga elétrica não é conservada. Simplesmente agora você eu usei ela para poder tirar as atribuições do Y. Foi o trabalho bem menor que o do Max. O Max você tem que botar o DRT. Você não precisa botar nada, você já sabe. Você simplesmente arrumou aqui para isso. Max não precisou botar o DRT porque ele não sabia a relatividade. Então ele não sabia a simetria.
Se você souber a simetria, você não precisa colocar o dEdt. Se você souber, como a gente já falou aqui em outros cursos, se você souber a lei de Coulomb, divergência de E igual a ρ, e você souber a relatividade, você ganha computacional de B dEdt. Quer dizer, a gente ganha a lei de Ampère-Marx como fruto, né, como consequência da transformação de Lorentz em cima da lei de Coulomb. Se você souber só a lei de Coulomb, você deriva as 4 equações, as 3 equações de Marx restantes, usando só transformação de Lorentz. Usando o quê? Simetria. A vantagem da simetria é essa, né? Se eu souber a simetria e eu tiver uma parte, eu reconstituo o todo, né? Simetria, se eu tiver só o braço da pessoa e souber todas as simetrias da pessoa, eu reconstituo até o sorriso da pessoa. Com a simetria você faz tudo. Então a questão aqui, eu sei assim. Eu sei a simetria, S, o 2 e o 1. Então com isso eu reconstituo tudo. Me dá uma parte que eu te dou todo. Eu sei a simetria. Mas aí você diz que a simetria que você tem é que a carga eletromagnética, aí você vai. E essa é a minha condição de contorno. Eu sei que eu tenho que terminar numa teoria que conserva a carga elétrica. Isso. Eu sei que eu tenho que terminar numa teoria que vê o eletromagnetismo, não viola o eletromagnetismo. Tá? E aí, eu sei, e eu tenho que construir então a carga eletromagnética a partir das cargas conservadas. Então eu tenho I1, I2, I3 e em 4 cargas conservadas, 3 no setor do SO2 e essa no setor do 1. A questão é, eu posso fazer uma combinação linear de todas essas cargas para ver quem é a carga eletromagnética, mas eu já encurtei esse trabalho sabendo que I1 mistura objetos com cargas distintas I2 mistura objetos com cargas distintas. Então quem sobra para contar a história da carga eletromagnética? Sobra o I3 e o Y. Você pode normalizar o I3 a 1, eu poderia colocar alfa I3 mais beta Y, e aí fixava alfa e beta, mas eu posso normalizar, eu vou fazer isso aqui é uma conversão, isso é uma interferência minha na teoria, isso aí não sai da teoria, isso aí agora, eu sei o que eu quero, sabendo o que eu quero, eu tenho que introduzir a carga elétrica. Você percebe a questão que eu estou construindo na teoria? Eu não, eles estavam construindo uma teoria dessa forma. O que eu quero? Eu quero ter a carga eletromagnética, que é uma grandeza conservada. E eu tenho que, no fundo, eu quero dar uma origem para a carga eletromagnética a partir de simetrias mais fundamentais. Quem são as simetrias mais fundamentais? SO2 e 1. Essa é a minha proposta. Depois eu poderia chegar aqui com outro grupo. Vamos pegar esse grupo. E aí eu tenho que procurar, dentro desses 4 geradores, como é que eu posso combiná-los para ter a carga eletromagnética. Eu disse que você, de uma cinemática, você gerar uma dinâmica. Isso. E você diz, eu tenho a cinemática. Isso. Mas você tem a cinemática porque experimentalmente você te deram I3 claro. E te deram hipercarga. Então você sabe que aquela carga eletromagnética é conservada. Na verdade, na prática, não me deram Y, não me deram hipercarga, me deram a carga eletromagnética. Eu sei que eu quero montar essa relação, mas isso eu conheço da minha prática diária. Isso, teoria de grupo é simples. No momento que eu botei dublete, eu já sei a carga. Amarrar os números quânticos de uma simetria não abeliana é muito mais simples do que amarrar uma simetria abeliana. Porque a simetria abeliana está toda solta. Mas quem é o Y? Agora, quem é o I? Eu sei que está no dublete. Se estiver no triplete é 1. Se estiver no dublete é meio. Se estiver no quadriplete é 3 meio. Se estiver no quintuplete é 2. Então eu sei, botou a estrutura de multiplete, eu sei quem é o I. Dada a representação de qualquer grupo de Lie, pela teoria de grupos de Lie, eu sei quais são todos os operadores de Casimir, portanto eu sei todas as cargas. Simetria não abeliana é fácil. Deu um multiplete, você já sabe todas as cargas. Agora, simetria abeliana não, ela está solta. Mas vamos ver. Você sabia, falando do sistema numérico, que a carga é conservada e que o I3 também é conservado. E daí você amarrou isso. E que esse é conservado, mas eu não sei quem é ele. Então eu uso isso que eu sei, com isso que eu soube saber, para tirar isso aqui. Então daí você está com uma cinemática clara, você tinha, sabe, um é conservado, esquerdo, e cada elemento direito são conservados. E daí você todo mundo normalizou, você partiu de uma cinemática. Agora, da cinemática, você vai criar a dinâmica. Isso. E da dinâmica, você diz, agora tem o duplete linha, igual a isso aqui, dá uma transformação de gauge. E por que da cinemática eu consigo gerar dinâmica? Lei de Newton, né? Um meio de mv2, é a velocidade da partícula. A partícula está com velocidade, movimento retilíneo uniforme, não tem força nenhuma. Agora, se eu quiser colocar força,
tem alguma simetria que dá força? Não, a força depende de problema a problema. Né? Não sei, a força pode ser uma força gravitacional, pode ser uma força eletromagnética, pode ser uma força de atrito, não sei. Por que que aqui, eu sei só a cinemática, o que eu sei até agora é cinemática, ninguém tem interação. Eu estou estudando partícula a partícula, todas as suas propriedades, ou seja, eu estou estudando os números quânticos dos estados. Isso é cinemática, estou apenas classificando. Agora, como é que eu sei que o quark U vai interagir com o quark D, que vai interagir com o elétron, com o neutrino, dessa forma ou daquela forma? Quem é que vai me dar a dinâmica a partir da cinemática? É justamente a prescrição de Young-Mills. O papel da teoria de Young-Mills é justamente esse. No momento que você classifica os estados e você sabe a simetria, você sabe a dinâmica. Esse que é o papel da simetria. Se você sabe a simetria e você sabe uma parte da teoria, você constrói a teoria toda. Então, exatamente a situação, né, do eletromagnetismo. Sabe a lei de Coulomb? Você tira a lei de Ampère-Maxwell e tira, inclusive, a lei de Faraday. Você tira tudo, porque você sabe a simetria. A simetria qual é? É a relatividade. É a simetria e a relatividade. Então, de uma lei e da simetria, eu construo as demais leis. Aqui não é coisa. Eu tenho a simetria, mas eu tenho só os estados. Eu não sei como é que eles interagem, mas eu sei que a interação deles é a respeito dessa simetria que eu tenho. Então eu agora pego esses estados, jogo a simetria desses estados e vou começar a relacionar. Então eu gero a dinâmica a partir da cinemática. Isso não é trivial. É trivial na nossa cabeça porque a gente já sabe a prescrição de Young-Mills, né? Mas se a gente voltar a 1954, né? Voltar 57 anos atrás, isso aí era um breakthrough. Agora, a minha opinião, sabe, é que você pode ter um dublete, mas só que você pode ter um dublete abeliano. Ali tem que ser um alfa, e ali bota o que é eletromagnético. Você tentar rodar, por exemplo, o que é o Maxwell puro, né? Você roda um alfa em que é pequeno. Só que agora você descobriu um que é grande. A pergunta é se será que você não pode, depois que é grande, você pode tentar fazer em vez de se jogar no elétrico, propriamente dito, você se jogar um dublete, mas abeliano. Um dublete abeliano? Abeliano. Ah, sei. Pode. Mas um dublete abeliano, eu acho que é uma coisa sempre meio fictícia. O dublete abeliano, vamos dizer assim, eu posso sempre desbaratar o dublete abeliano. O dublete abeliano é simplesmente uma fachada. Por trás do dublete abeliano existem dois singletes. Eu acho que isso é uma questão de teoria de grupo. Você pode pegar um dublete e dizer, esse dublete é abeliano, mas isso aí simplesmente é uma fachada. O dublete, na verdade, a simetria abeliana, se eu pegar, imagina que eu pego uma coisa abeliana, eu só tenho, pega carga elétrica, né, por exemplo. Né? Se eu colocar isso, pode escrever, se eu escrever selinha, isso. Igual ele vai dar I que o que é aquele é isso, né? Por exemplo, exato. E é tipo selinha elétrica, naquela coisa. Eu posso ter, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver um conjunto de dois objetos que têm cargas eletromagnéticas, sei lá, coloca aqui o neutrino e o elétron, digamos assim. Eu sei que o operador de carga elétrica me dá que a carga do neutrino é 0 e a carga eletromagnética do elétron é 1, é menos 1. Então eu sei isso aqui. O que eu posso fazer para fazer? Então eu sei que a transformação eletromagnética do neutrino é com Q igual a 0 e a transformação. Então esse aqui é a fase 1 e esse aqui é menos 1, é elevado a menos alfa. Mas eu posso fazer uma transformação, eu posso pegar um objeto que seja assim, 1 é 0, 0, 0, menos 1. Então, se eu atuar com essa carga aqui em cima do neutrino e do elétron, eu posso apagar isso aqui. Então, se eu pegar o dublete, neutrino, elétron, estou dizendo que a minha carga eletromagnética é isso aqui, é 0, 0, 0, menos 1, atuando no neutrino e no elétron, né? Isso aqui vai me dar 0 para a carga do neutrino. Então, estou colocando, estou escrevendo esse operador nessa base. Então, isso aqui significa que a carga do neutrino é 0 e que a carga do elétron é menos 1. Ficou só apagar isso aqui. Então, significa que se eu fizer as transformações de fase, né, eu teria selinha igual a exponencial de alfa e
todo mundo sabe que isso aqui é lento, isso aqui é a base exponencial, né? Base hebeliana, né, beleza? Então, eu consegui mostrar que esse estado aqui é o seguinte, e esse estado aqui, ele tem uma carga menos 1, tá? Aqui está declarado, vou apagar isso aqui agora. Mas nada me impede de pegar uma transformação, do tipo cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, zero, 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 menos 1, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ. Agora, que é o transposto. Vamos fazer essa transposição aqui, vamos ver o que vai dar. Zero, zero, seno de θ, menos cosseno de θ. Se eu agora multiplicar, isso aqui fica menos seno ao quadrado, isso aqui fica seno cosseno, isso aqui fica seno cosseno, e isso aqui fica menos cosseno ao quadrado. Então eu tenho esse operador agora mudou. Por quê? Porque eu fiz uma mudança de base. Então eu poderia chegar para vocês e dizer, eu tenho uma nova base, onde o operador de carga elétrica não é mais diagonal. Por quê? Porque eu não estou trabalhando na base, onde diagonaliza esse operador. Então, isso aqui, essa simetria abeliana é quantos geradores eu tenho? Só que eu, vamos dizer assim, travesti esse gerador abeliano de uma forma como se ele não fosse aplicado. Se eu aplicar isso aqui no Qi, né, o Qi1 e o Qi2 não são autoestados de carga. Então, uma coisa que, se você tem uma simetria abeliana, mas você criou um dublete em cima de uma simetria abeliana, não significa que você alterou a estrutura da simetria abeliana colocando o dublete. Você simplesmente mascarou. Fisicamente, um gerador, uma carga, e você vai poder diagonalizar e encontrar a base de altos estados de carga. Acabou. O resto, tudo é fantasia. Você pode fantasiar um objeto de dublete sem ele ser dublete. A questão que você, onde você coloca essa carga, agora, com o I3 e o Y. Né? Oi? Essa carga aparece com o I3 e com o Y. Sim, sim. Essa divisão. Certo. Mas a carga, eu digo, a carga é tá bom? Podemos discutir isso mais depois. Mas a questão é essa, tá? A simetria fala muito mais forte do que a representação. Você pode pegar um objeto que é um dublete e escrever ele sob a forma de um quadruplete. Mas ele sabe lá dentro que ele é dublete de uma simetria, não quadruplete. Quadruplete, ele botou uma roupa de quadruplete nele, mas ele sabe que ele é dublete. Simetria é mais forte do que a representação. A estrutura do grupo, ela é mais forte do que a representação. Você pode manipular com a representação, mas você não manipula com a estrutura do... É como você mexe no corpo, mas não mexe na alma. Tá? Mexe na roupa, mas não mexe na essência do ser. Isso é simetria. Roupa é representação. O ser é a simetria. Só uma última observação. Eu acho que se você quiser ser de além do eletromagnetismo, você deveria fazer todo o esforço e manter um. Primeiro, qualquer coisa que eu fizer, eu quero manter isso. Isso eu sei que está aqui no meu mundo. Não significa que isso é saída do mundo. Mas significa que isso aqui tem que ser feito, isso aqui vai dar. Isso aqui é o objeto de inversão. Certo? Tá legal? Então, temos a cinemática. Vamos construir agora o que vai começar a nos levar adiante. Então, a primeira coisa, nós sabemos as transformações. Então, nós sabemos. Então, se eu for fazer transformação só S2, vou fazer o quadrinho do S2, ó, isso aqui, para quem nunca viu, pode ser instrutivo, né? E vou fazer o quadrinho das transformações. Então, vamos lá. Então, se eu pegar o dublete, fazer o seguinte, para não ficar carregando toda hora esse dublete, eu vou chamar, só para a gente, assim, garantir um pouquinho mais só de economia, de notação, não é só. Chamar, isso aqui é quarto, então vamos chamar isso aqui de quileves, significam os quartos leves.
E, então, quando eu falar que left, sabe que é o nublete. Quando eu colocar aqui L left, significa que eu já estou falando do lepton, setor left. Então, setor leptônico left, setor de quartos left. E depois aqui são os setores left, só para economizar a notação. Então, esse nublete aqui, então eu sei que left linha vai sofrer essa transformação da nublete, então vai ficar exponencial de I, aí nós chamamos parâmetros, sei lá, de alfa I, matrizes de Pauli sobre 2, são os geradores, atuando em que left. Qual é a carga 1 dele? É 1/3. Então, a gente tem que fazer. Sabe? A transformação 1 dele vai ser exponencial. Então, vamos dizer que eu tenho um parâmetro beta. O parâmetro não é alfa. Parâmetro beta. E coloco a carga. Que leve, né? A gente sempre faz isso. A gente declara quem é o gerador. No caso do S2, o gerador é sigma I sobre 2. No caso do 1, a carga é Y. Então, declara a carga Y. Qual é o valor da carga Y? Y atuando em QL, ou no dublete, né? O Y é 1/3. Então, a transformação do 1 right desse objeto aqui é I, beta sobre 3, que é. Então, esse fator 1/3, ele apareceu porque é o valor da carga atuando no objeto. Tem que sempre colocar. A carga abeliana atuando no estado. Vamos pegar agora a transformação dos leptons. Os leptons, então, mesma história. É dublete, então segue igualzinho a esse. Exponencial de I, alfa I, sigma I sobre 2, lepton left. E vamos pegar agora lepton left, linha. Então, exponencial de beta, a carga abeliana e o estado. A carga abeliana, carga Y do setor dos leptons é menos 1. Então, aqui vai ficar exponencial menos 1. Beta, vamos pegar agora o quarto right. Quarto right, a carga dele é 0. Então, exponencial fica 1. Então, singlete. E singlete. Então, do ponto de vista do SO2, os right não se modificam, são todos neutros. Não tem carga, são singlete. Então, tá legal. Agora vamos ver do ponto de vista do 1, nenhum deles é neutro. Então, todos vão ter transformação. Então, a transformação do quarto U right vai ser essa exponencial com o fator 4/3. Então, vai ficar exponencial de I 4 beta sobre 3 U right. O quarto D vai ser menos 2/3. Exponencial de menos I 2 beta sobre 3 right, né? Carga menos 2/3. E o elétron right tem carga menos 2. Então a transformação 1 right dele vai ser exponencial de menos 2 e elétron right. Então eu sei todas as transformações. Por que a gente precisa saber todas as transformações? Aí a gente já está dentro. Já estamos no approach de Young e Mills. A gente precisa saber as transformações, porque a gente sabe que precisa construir as derivadas covariantes. Então, derivadas covariantes, elas dependem fortemente da transformação, porque é a transformação que vai me dizer as cargas. Então, eu preciso construir um material. Aí, bom, estou levando em conta que houve um pré-requisito de Young e Mills, o curso, né? O Sebastião fez uma revisão, uma apresentação, na verdade, nem foi revisão. Ele fez, para quem não conhecia, ele introduziu o approach de Young e Mills e mostrou para vocês que no caso de um grupo semisimples, a derivada covariante, ela tem termos que se adicionam relativos a cada grupo. Eu tenho uma simetria S, U, M, um grupo G1, um grupo G2. Eu tenho um conjunto, né, uma simetria que eu vou chamar de semisimples. Então, a derivada covariante é a derivada usual
mais o campo de Young-Mills da primeira simetria, mais o campo de Young-Mills da segunda simetria. Nesse caso, a gente tem um grupo de simetria SO2 e O1. Não é, na verdade, um grupo bem semi-simples, porque tem um fator abeliano. Vocês estão lembrados aí da definição? O que é um grupo simples e o que é um grupo semi-simples? O grupo simples, ele não tem nenhum subgrupo invariante. O grupo semi-simples, ele não tem subgrupos abelianos invariantes. Então, um grupo do tipo SO3 vezes SO2, os S e o N todos são grupos simples. Cada S e o N separadamente é um grupo simples. Mas quando eu tenho uma simetria, sei lá, SO5 vezes SO3 vezes SO2, isso é um grupo semi-simples. Os grupos abelianos, né, quando eu introduzo um fator abeliano, o grupo deixa de ser semi-simples. Então, numa teoria de gauge, normalmente o que a gente tem, o grupo de gauge mais geral é um grupo semi-simples vezes fatores abelianos. Então, eu posso ter uma simetria SO2 vezes SO2 vezes SO3 vezes o 1 vezes o 1. Então, eu tenho simetrias abelianas. Mas não tem problema. Se tem fatores abelianos ou não, a derivada covariante, ela pega um adicional para cada simetria. Então, a minha simetria é SO2. Então, quando eu for construir a derivada covariante atuando em cima do dublete de partes leve, eu vou ter que pegar primeiro a derivada covariante. Primeiro termo é a derivada usual. Equação de Dirac, né? O setor leve. Vou precisar então da derivada. I, gama, mi, TI. Eu vou precisar do TI do campo. Tá lá. Agora o fator SO2 dele. Pode ver o primeiro passo foi construir uma cinemática. Oi? Então, eu já tive construído. A cinemática está aqui. Agora eu vou começar aqui. Depois aqui é uma invariância global, né? Aqui é tudo local. Está todo mundo colocando, mas vai ser tudo local. Sim, mas é global, agora vai transformar em local. Isso. A derivada eu não botei a dependência explícita em X aqui, mas poderia colocar. Se elas são simetrias locais, se esse alfa I é um alfa I de X e se o beta é um beta de X, então eu preciso construir derivadas. Só para a gente entender os passos, né? É isso mesmo. Então, aqui eu estou dizendo se é local ou global. Se eu estou dizendo, aí você tem razão. Aqui eu declarei se é local ou global. Pode ser ambos. Mas se eu disser, não, a simetria é local, então aí o passo seguinte é construir derivadas covariantes. Só para a gente entender, né? Quando o Sérgio já simetria, vamos chamar de global, isso. Já acabou a teoria. Isso. Agora, a cinemática a cinemática é isso. O grande passo foi a cinemática e depois foi a simetria global que corresponde àquela cinemática. A simetria global daquela cinemática, é isso. Porque a simetria global, ela não vai me permitir fazer as interações via campos de gauge. Então, pararia ali. Então, dessa cinemática, eu agora vou viabilizar uma dinâmica por causa dessas derivadas covariantes. Agora, por exemplo, eu vou fazer apenas os primórdios, assim, a seguinte pergunta. Sempre a questão de unificação é uma palavra que chama, né? Então, sempre você diz, por que o eletromagnetismo se unifica? E quando você tem um campo elétrico, uma carga parada, tem campo elétrico, movimentou e campo magnético. Então, eles são a mesma coisa dependendo do... Então, não dá para entender unificação eletromagnética. Isso. Aqui, a unificação, ela não deveria ser vista. Quando eu cheguei e botei uma cinemática com aquele QN, aquelas duas coisas, eu botei mais números quânticos para definir a minha carga elétrica. E ali que eu plantei uma unificação. Quer dizer, o que vier depois, que agora começa a vir por aí, etc., já foi plantado quando você botou dois números quânticos para definir a tua carga elétrica. Acho que ali é aquela questão. Ali eu estou falando de unificação. Eu estou falando de uma origem comum. Quer dizer, eu estou falando que a interação eletromagnética, né, ela tem origem a partir daqueles dois números quânticos. Então ali eu estou falando de unificação. Eu estou unificando o SO2 e o 1 para no final do dia ter um eletromagnético. Porque se você fizesse um 3 igual a 0, você voltava para o coisa, né? Isso. Agora, só devagando um pouco assim, esse I, ele aparece também na interação forte, né? No quântico I. Aparece também na mecânica quântica do espelho e aí. Você pode dar I o que você quiser, o que vai definir a simetria. Quer dizer, esse I, que é o SO2 fraco, ele também pode ser um I, que é SO2 forte. Também pode ser um I, que é spin, pode ser um I, que é momento angular orbital. SO2 tem muitas ramificações.
Se é SO2 forte, aí eu estou falando do isospin, da física nuclear, então eu estou falando de dublete, de próprio neutro, eu estou falando de outro tipo de física. Mas esses fortes não aparece só o 3, o I1 e o I2 aí aparecem, né? Aparecem, mas você na verdade só mede o 3. É uma coisa, a mesma estrutura, você tem 3 números quânticos que não comutam entre si. Então você tem que escolher um deles apenas para definir os seus estados físicos, como sendo autoestados desse operador. Então você escolhe I1, I2 ou I3. Realmente, normalmente a gente escolhe I3. Tá? Mas não significa que no SO2 forte eu meço I1, I2 e I3. Na verdade, opa, não é maninho. Eu meço só o I3, tá certo? Mesma coisa aqui, igualzinho. Bom, então, vamos lá. Setor SO2. Então a gente coloca o I, questão da ermiticidade, né? Agora sim. Eu vou colocar uma constante de acoplamento G, que eu vou chamar da constante de acoplamento de SO2, a constante de acoplamento da cidade, em simetria SO2. Aí sim, quem é a representação? Então, a representação, esses são os geradores. E aí aqui eu vou associar os campos gays. Vamos chamar, vale a pena chamar, o fóton depois de A. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse campo de simetria SO2, vamos chamar assim só de, sei lá, S, vamos chamar de BI. Campo BI. Tanto faz, esse I pode estar em cima ou embaixo, pode ser aqui, porque é o I de uma simetria abeliana, então, esse de uma simetria tipo SO2, então assim, não tem uma métrica que abaixo levante o índice μ. Você tem uma métrica só que abaixo levante o índice μ, não o I. Então, tanto faz, vou botar aqui, vou botar aqui, tanto faz, vou deixar aqui. Então, isso aqui é o setor de SO2. Então, como é que a gente constrói? Produto de Young Newton. E, por causa da hermeticidade, eu tirei o I daqui, tem que jogar aqui. Quem é hermitiano, I de μ. Então, como eu tirei o I daqui, o I está aqui. Ele está aqui, constante de acoplamento da interação, os geradores. Então, isso aqui é a carga. Esse cara aqui sabe que, estou dizendo, estou no dublete. Então, a carga é uma carga meio do ponto de vista da simetria SO2. Agente da interação, os bósons de Gauge da simetria SO2. Então, BI. Vou fazer a mesma coisa agora na simetria 1, mais I. Constante de acoplamento da simetria U right. Vou chamar de G'. Coloco aqui a carga, o operador de carga, quer dizer, o gerador da simetria abeliana, e coloco aqui o campo, que eu vou chamar de YI. Só para não confundir, vamos fazer o seguinte, vou botar aqui, YI. Então, esse Y aqui é a carga, o gerador. E esse cara aqui é a mesma receita, ó. I, a constante de acoplamento, a carga conservada, o gerador e o campo de Gauge. Só que, nesse caso aqui, essa carga é uma carga abeliana. Ela não é uma matriz como aqui. Ela é um valor bem definido. Quanto que vale a carga do quarto elétrico? Vale 1/3. Então, aqui eu substituo por 1/3. Então, vai ficar aqui sobre 3. Então, isso aqui é a derivada covariante atuando no quarto, no dublete de quartos. Vamos pegar agora a mesma coisa do setor de Lepton. Obrigado, faz esse favor para a gente pegar. DI. Dublete, obrigado, tá? Tá. Eu tenho a chave aqui. A fechadura ficou torta? Não, está fechando. Não está fechando. Então deixa, cara. Então é melhor fazer o seguinte. Deixa aberta de vez, porque aí... Sabe o que eu acho? Então, mesma estrutura. Mais I, G. Então, vocês estão vendo o seguinte. Do ponto de vista do SO2, o fato de ser dublete não distingue. Isso aqui é um dublete de leptons, isso aqui é um dublete de quartos, mas do ponto de vista da simetria SO2, os dois são mesmos. Tudo igual. Simetria 1 vai distinguir o dublete de leptons. O dublete de leptons tem carga -1. Então, quando eu colocar aqui mais I, G', Y, o Y vale -1. Então, o valor da carga abeliana
do dublete de Lefebvre é menos 1. Então, eu ia colocar isso aqui. Essa carga vale menos 1. Então, aqui vai ficar menos I, G', Y', atuando no duplete de Lefebvre. Certo? E você colocou os mesmos campos por que dias, né? É uma questão de universalidade. Você espera que aquela interação, aquela é uma questão, vamos dizer assim, poderia ser até mais filosófica. Você espera que todas as famílias de matéria interajam da mesma forma. É uma questão de universalidade. Então, você coloca a mesma constante de acoplamento, independentemente da família de matéria, e coloca que qualquer objeto carregado interage trocando, né, os mesmos postos intermediários. É como se falasse, será que cada partícula carregada interage com um fóton diferente? Né? Será que tem um fóton para o elétron? Será que tem um fóton para o quark? Será que tem um fóton para o quark U, fóton para o quark D? Você imagina que o fóton seja universal. Então, da mesma forma que você imagina que esses postos vetoriais sejam universais. Cada família. Agora, isso é uma questão de gosto, uma questão filosófica, assim, é um minimalismo, né? Uma questão assim, de universalidade. Eu quero colocar um único campo de gauge associado àquela simetria. Eu só estou querendo dizer que aquela interação ela é mediada por uma única categoria de partículas, independentemente da matéria. É uma coisa que a gente faz com a gravitação, né? A gravitação é a mesma para qualquer forma de matéria. A constante gravitacional é G, independentemente de quem está em queda livre, se é o apagador, se é o giz ou se é uma maçã, o G é o G. Então a mesma coisa aqui. O campo gravitacional é universal, independentemente da matéria que experimenta a gravitação. Aqui é a mesma coisa. Independentemente da matéria que experimenta a simetria, uma interação com a simetria S2, independentemente dessa matéria, o campo que faz a mediação é o mesmo. É constante acoplamento também. Oi? Quando você fala, por exemplo, que a matéria vai vir da interação fraca através do mecanismo de isso é, vamos dizer, a massa da matéria, a massa, isso. Por isso não mostra que a matéria como tal depende da interação. Matéria? Como tal, é algo que depende da interação. Isso, quer dizer, essa propriedade, que é a massa, claro, ela depende da interação fraca. Então não seria como tão óbvio que a gente escolhesse para diferentes tipos de matéria uma interação universal para todas elas? É uma única interação, não. O que eu estou dizendo é que essa interação fraca, que da mesma forma, da mesma forma que diferentes matérias com diferentes massas têm o mesmo campo gravitacional, as diferentes categorias interagem da mesma forma com o mesmo campo, aqui eu teria diferentes categorias que interagindo da mesma forma é que vai me dar um mecanismo universal de massa. Senão eu teria também um mecanismo de geração de massa para cada família. Eu poderia fazer isso? Poderia, mas aí fisicamente, a gente que está, vamos dizer, tem um compromisso com uma física mais fundamental, a gente está, vamos dizer, com o reducionismo, a gente está buscando uma teoria que seja microscópica, que responda por tudo. Então, seria interessante eu imaginar que exista uma única interação para as diferentes formas de matéria, mas que essa única interação seja capaz de gerar as diferentes massas. A beleza, vamos dizer, da construção está um pouco nisso, você ter algo que você usa o mínimo de parâmetros possíveis para reproduzir todas as diversidades. É uma questão, vamos dizer assim, de approach, é uma questão de ataque ao problema. Certo? Impondo isso, estou dizendo assim, estou só tentando construir com vocês essa teoria, mas não significa que tem que ser assim, tá certo? Estou tentando convencer vocês como as coisas foram pensadas, mas sabe que existe uma produção alternativa para isso, tá certo? Mas nessa filosofia, assim, mais reducionista possível, que é um pouco o pensamento de Dirac, né? Essa escola diraciana que se estabeleceu de reduzir tudo às mínimas estruturas, a gente está adotando esse ponto de vista dizendo todas as diversidades devem ser reproduzidas
por um número mínimo possível de coisas que sejam universais, de padrões universais, tá certo? Então, o padrão universal que eu procuro aqui é a mesma constante de acoplamento e o mesmo campo de rede, tá certo? Vamos fazer agora, então, vamos fazer agora as derivadas covariantes do setor Y. Lembrando que, do ponto de vista do SO2, todo mundo é singlete. Sempre que a simetria for um singlete, o gerador é zero. Né? Sempre que não houver esse objeto aqui é neutro, né? Significa que ele não se transforma sobre essa simetria, é porque os geradores são trivialmente representados. Então, para todo o setor right, nós não vamos ter isso aqui. Não que o campo seja zero, não que o DMI seja zero. Quem é zero é a carga. Então ele está no singlete, então esses geradores são e 1 é igual a 0, e 2 é igual a 0, e 3 é igual a 0. Então, isso aqui é zero. Se eu tivesse um triplete, eu não ia colocar aqui sigma I sobre 2, eu ia colocar aquelas matrizes que eu construí com vocês na aula passada. Ia colocar aqui aquele I1, que é menos I, 0, 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 ia colocar o I2, né? 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, e assim vai. Então, de acordo com a representação, eu coloco o gerador. No caso do duplete é sigma sobre 2. No caso do singlete é 0. No caso do singlete não tem transformação, com todas as cargas são triviais. Então, para todos os tripletes já fica mais simples. Só vai ter esse setor, porque nenhum deles é neutro. Então, esse tem carga, não é neutro. Esse tem carga, não é neutro, significa que se transforma. Então, todos os três se transformam. Então, eu vou ter uma derivada covariante para cada um dos singletes do Y, para cada um dos objetos do Y, sem a parte elétrica, sem a parte elétrica, sem a parte SO2. Então vamos lá, então nós vamos ter aqui o DMI do quark right. Então vai ser DMI mais I G', e aí a carga right dele, 4 terços. Vamos botar mais, está logo uma vez esse mais, 4 terços de I, G', Y', atuando no quarto por lá. Depois, o DMI, DI mais. A carga dele é negativa, menos 2 terços. Então, menos 2 terços. E agora para menos 2, né? Menos 2. Menos 2. Então, todas as derivadas covariantes foram encontradas. Então, isso significa que nós já sabemos construir, aí como o Dória falou, de uma forma que é invariante local sobre SO2 e 1, os termos cinéticos. Claro, depois nós temos que começar a pensar nos termos de interação. Então, deixa eu colocar aqui e colocar. Então, bom, eu vou imaginar também, né, que nós já tenhamos a prescrição de Young-Mills. Então, nós já saibamos, né, já sabemos quem é o... Então, já sabemos que podemos introduzir, né, um BMI no setor de Young-Mills, né, que é a derivada covariante, né? Você já pode falar. Já se ocupou do protótipo de Michele? Oi? Ele vai dar menos alfa. Isso. Ah, não, isso eu não vou nem fazer, estou supondo que eu vou botar aqui. Estou supondo que, tendo feito isso, já está claro que se eu pegar esse objeto aqui, DMI, que elétrico, qualquer coisa, ou tanto faz para o setor de elétrons também, fizer a transformação de SO2 dele, vou fazer só para esse aqui, né? Se eu pegar um dublete, então pegar o pouco elétrico ou o elétron, tanto faz, né? Eu posso até botar os dois simultaneamente. Se eu pegar, por exemplo, vou fazer assim.
que essa derivada possa estar atuando no que é left ou no lepton left. Né? Se essa derivada estiver atuando aqui, e eu fizer a transformação SU2 dele, se linha aí a transformação SU2, então significa que isso aqui vai ficar exponencial de I alfa I sigma I sobre 2 atuando em I. Né? Ou então, isso significa o quê? Que a derivada covariante do campo ela tem a mesma transformação de simetria que o campo sem a derivada, que é justamente o que está na base da transformação de gauge do campo. Então, claro que daqui nós tiramos, né, a transformação do campo BMI. Então, daqui a gente tira que o BMI em linha é aquela transformação que nós conhecemos lá do approach de Young-Mills. Só vou colocar aqui esse approach de Young-Mills, certo? É importante que a derivada covariante ela se transforma da mesma forma que o campo. E aí, daí, então, quando eu coloco aqui BMI linha, quando essa transformação aqui for o SU2, então vai ficar BMI, o Y não se transforma, então o setor Y daqui vai morrer com o setor Y aqui, e aí a gente tira a transformação do campo. E é claro, eu posso fazer a mesma coisa para qualquer objeto lá. Por exemplo, se eu pegar a derivada covariante BMI do quarto derivado e tirar a transformação U1 dele, isso aqui vai ficar exponencial de I, o beta dele é menos 2 terços, então vai ficar menos 2 terços de I beta de I atuando no BR. Certo? Então a transformação de Young-Mills da derivada covariante segue a mesma derivada covariante do campo. Claro, lembrando bem que aqui é uma transformação, esse linha é uma transformação SU2 e esse linha aqui é uma transformação U. São linhas, são coisas distintas. Mas está claro, uma simetria SU2, a outra U. Então, isso aí está implícito no approach de Young-Mills. E é claro que daqui, então, ou de qualquer outra delas, eu tiro aqui a transformação do campo YI é o YI mais o DI do beta. Então, lei de transformação de qualquer campo de Gauge. Então, isso tudo estou colocando. Aí, também suponho que, como nós estamos trabalhando já se conhece o approach de Young-Mills, eu suponho que a gente já saiba construir os chamados tensores de intensidade de campo. Então, aquilo que seria o F', né, associado ao campo SU2, então nós vamos ter aqui o D, Mi, I, né? Vai ser então para nós o DI, I menos o DI, I. E aí aqui tem que ver se vai ser mais ou menos, não importa, mas aqui vai aparecer mais um I, G', epsilon, I. Deve sair rapidinho aqui, né? Só fazer isso aqui, só seguir as nossas. Isso aqui é DMI mais I, G', DMI, I, sigma I sobre 2. Não estou colocando a parte do 1 na derivada covariante, porque a parte do 1 comuta com a parte do 1. Então só vai sobreviver isso aqui. E aqui o DMI mais I, G', DMI. Sigma J sobre 2. Isso aqui é o comutador de DI com DI, que é o que dá para nós o tensor de intensidade de campo. DI comuta com DI, sim. Mas agora esse termo aqui gera isso aqui. Então, vou produzir o termo que vai ser I, G', DI, J. Aqui eu vou rapidinho que isso aqui vocês já viram. Só estou fazendo aqui para nós. Depois, esse cara aqui vai ficar menos DI, G', DI, BMI, sigma I sobre 2. E depois tem esse computador aqui, que vai ficar I2 é menos 1, vai ficar menos G' ao quadrado, DI, BMJ, e aí vai ficar o computador
de sigma I sobre 2 com sigma J sobre 2. Então vai ficar I, epsilon, I, J, kappa, sigma kappa sobre 2. Então, como isso tudo aqui é índice mútuo, bota kappa aqui, bota kappa aqui, bota kappa aqui, bota kappa aqui. Então, a gente fatora esse sigma kappa sobre 2, sigma kappa sobre 2, sigma kappa sobre 2. E aí eu posso dividir tudo por I', né? Então, dividindo tudo por I', dividindo tudo por I', eu vou dividir por I', menos I, menos 1 sobre I, com G' é mais I. Então, aqui sobra mais I, G'. Então, tá, DI, aí depois, claro, esse kappa é o DI, menos DI, mais I, G', o epsilon. Ah, aqui, perdão. Aqui ainda sobrou um I. Então, aqui fica menos, perdão. Menos G', epsilon, J, kappa, BI, J, BI, kappa. Tá certo? Então, esse aí é o nosso B, I. E temos, então, agora o nosso Y'. É o F' associado ao setor abeliano. Mas o F' associado ao setor abeliano simplesmente é DB. Y' menos DB. Eu vou fazer direto até meio-dia e a gente não dá aula, não tem aula nem ucraniano, nem russo, vai ser aula brasileira mesmo, tá? Vai de 10 a meio-dia, a gente marca. Todo visitante aí tem que ensinar ele onde vai, quanto que ele vai comer hoje, tem que levar ele também no Rio. Hoje eu vou acabar meio-dia hoje. A gente já marcou a próxima aula, já acho que a gente está com um calendáriozinho já pronto, né? Depois eu vou olhar minha agenda aí. Então tá legal. Então a gente agora já está mais ou menos com tudo esquematizado, né? Quer dizer, todo mundo já anotou isso aí, quem está anotando, e aí a gente já pode começar a escrever uma parte, isso aqui, daquilo que vai ser uma parte bem ainda inicial, né? Daquilo que vai ser a densidade lagrangiana da teoria eletrônica. Vamos colocar aqui o setor que a gente tem aqui, vamos colocar a ação de Young-Mills, lagrangiano de Young-Mills, para nós então vai ser menos 1/4 do D, Mi, tanto faz, esse I pode estar em cima ou embaixo, certo? Estou sempre chamando a atenção porque às vezes as pessoas se confundem. O Mi eu tenho que levantar direitinho e abaixar, mas o I é um índice que segue uma métrica euclidiana no espaço SO2. Então, tanto faz, eu acabei de I aqui, eu tanto faz aqui. Estou colocando aqui, mas esse em cima ou embaixo, o I não é relevante. Então, setor de Young-Mills e aqui menos 1/4 do Y mini ao quadrado. Então aqui segue como se fosse máximo. Só que, claro, isso aqui não é o fóton. Não é o fóton por construção. Ele sabe que isso é uma simetria associada àquele número quântico Y, que é a simetria Wright. O que nós queremos justamente é ver o que vai ser o fóton. O fóton tem que sair dessa parte aí. Lagrangiano de massa, depois nós vamos ver que isso aqui vai dar para nós menos 1/4 do F' ao quadrado, aí aqui é máximo, mais alto. A gente vai depois ver o que é. A gente quer depois, daqui, né? Esse lagrangiano aqui, né? Vai entrar aqui no mecanismo. Vou dar logo do ver, né? Todo mundo já sabe o final da história. Então, vai entrar o mecanismo de Higgs aqui, que vai me jogar isso aqui depois. Né? E mais, né, a parte que vai estar ligada ao setor fraco. Vai sair depois ali o lagrangiano dos W, dos Z, mas o que é importante é que o máximo vai sair daqui. Então tá certo. Então isso aqui é tudo que eu tenho. Esse aqui é o lagrangiano de Young-Mills do S2. Isso aqui é o lagrangiano abeliano. A dependência do líquido é muito grande, né? Ah, é, cara, é estrutural desse modelo aqui, cara. Tem muito aquele discurso que é da massa, né? Mas é muito mais do que da massa. É muito mais do que da massa, tudo, acoplamento, tudo. A própria, vamos dizer assim, a própria estruturação do campo do fóton, né? Ele é ditado, quer dizer, o que é o fóton aqui? Vai sair o fóton do lado direito,
ele vai sair daqui, mas ele vai sair daqui por causa do Higgs. E com aquela estrutura de Higgs. Higgs, a próxima aula vai ser o setor de Higgs, trabalhar só no Higgs na próxima aula. Vamos falar E as pessoas que ganharam o Nobel, o que eu entendo, elas ganharam muito porque apareceu da interação da corrente fraca. Corrente neutra, isso. Na época foi, né? Depois de 83, viu-se que as massas batiam, né? As previsões. Falou do recurso, ele ganhou mais pela alta normalizaridade. Bom, aí sim. Mas todos eles foram todos periféricos no modelo, né? Quer dizer, o modelo Higgs subiu na turbina. Higgs? Os prêmios Nobel do professor Afonso Salana. Mas o velhinho não. Ele foi periférico, né? Não foi tão periférico assim. Não, quer dizer, ele, vamos dizer, ele tem uma visão. A teoria, como você gosta de falar, por exemplo, a teoria do Einstein, não é de massa, é de spin 2. Perfeito. A teoria, aqui a teoria não é de outro, é de Higgs. Bom, o mecanismo aí é de Higgs. Eu acho que o Higgs está para a teoria, o spin 2 está para a relatividade geral. Não, isso não, o Higgs é central. Na aula de bem nós vamos trabalhar. Vamos discutir isso aí, vamos discutir. O quão periférico o quão central vamos discutir. Mas aí a próxima aula vai ser isso. O Higgs, o Higgs, como é que a gente vai buscar o Higgs? Não é só colocar o Higgs, vamos tentar entender por que tem que ser o Higgs. Por que nessa altura dos acontecimentos tem que ser o Higgs escalar? Né? O que está meditando isso? Vamos tentar ver. Tentar primeiro, assim, toda uma série de motivações para ser o Higgs. Depois que for o Higgs, a gente vai discutir o mecanismo. Que historicamente a gente aprende muito assim com as coisas do Glashow, do Einstein, o Salana entra aqui, né? E é como os consultores dessa parte mais ou menos que está fazendo para nós agora. Quer dizer assim, mas a essência da coisa foi quando do Higgs. E o Higgs não ganhou o prêmio. Oi, Nani, fala aí, professor. Vai lá. Está acabando também, Nani? Estou acabando. Então vamos lá. Fala aí. O Higgs não ganhou, isso foi fundamental do mais. Entendeu? Se ele ganhar, ele tinha que dar o Higgs a isso. Os outros não foram, assim, não pegaram a parte fundamental da teoria. Que a gente tem que entender assim uma coisa. Uma teoria é uma coisa só. Sabe, Dória, eu acho que a questão, mas eu acho que a questão um pouco é a seguinte, né? Sempre, eu não entendo nada disso, sem a minha visão. Dificilmente, né, você ganha um prêmio Nobel porque você constrói um mecanismo. Você pode construir o mecanismo que você quiser, ser mais ou menos elaborado. Eu acho assim, do que a gente vê do histórico, né? Você ganha o prêmio Nobel do setor experimental quando você faz realmente uma descoberta. Mas do ponto de vista teórico, né, quando você realmente propõe uma teoria. Higgs propôs um mecanismo, mas Salana, Glashow e Einstein propuseram uma teoria diferente. Eu acho que o mecanismo, por mais importante que ele seja, você pode fazer um trabalho técnico revolucionário, mas é um mecanismo. Eu acho que o mecanismo não é fundamental. Já que propuseram uma teoria, não chutaram uma teoria. Não, pois mas arquitetaram uma teoria. Eu acho que isso aqui é importante. Eu acho que eu não sou nada de Estocolmo, sou um simples pesquisador do CBPE. Estou dizendo assim, a minha visão, a gente está discutindo com jovens, né, com pessoas que estão se formando em física, e a gente acha que entender um pouco a dinâmica da nossa área. Né? Eu entendo que, além dos prêmios Nobel, assim, por descobertas experimentais importantes, né, como foi o caso do grafeno recentemente, o caso da aceleração, da expansão acelerada do universo, né, esse ano passado foi o grafeno, são descobertas, né? Eu acho que, do ponto quando você ganha um prêmio Nobel teórico, não é porque você construiu um mecanismo, por mais elaborado que ele seja, mais interessante e inteligente, eu acho que é quando você propõe uma teoria. Salana e Einstein, por exemplo, o fundamental é o mecanismo de Higgs, mas eles construíram uma teoria. Higgs construiu um mecanismo, eles construíram uma teoria. Pode ser periférica, tem interferência de dedo aqui, ali, coloca o seu pé, mas eles modelaram um fenômeno da natureza usando um mecanismo que está à disposição. Né?
Eu acho que nesse sentido, eu entendo que tem valor no trabalho. Eles sabiam o Yang Mills, e trouxeram isso para analisar isso aqui. Sabia o Yang Mills, sabia o mecanismo de Higgs, eles tinham uma série de ingredientes. E aí eles construíram uma teoria baseada em coisas que existiam aqui e ali. Eu acho que essa aqui é a questão. Eu entendo se você dissesse, olha, Yang Mills, mas de algo no Shijima, me dá uma coisa, isso, tudo bem. Mas essa passagem que você fez ali, você botou o Higgs. Daí você tirou foto, esse é um salto. Não sei dúvida. Se você tivesse já construído foto, precisasse de massa, daí o Higgs é um mecanismo de massa. Mas o Higgs não é um mecanismo de massa somente. Não somente. Ele criou foto, entendeu? Assim, que não tinha antes, entendeu? Isso acho que que normalmente a cultura que eles levaram, S2, está tudo pronto, certo? E volta massa. Daí massa vai dentro daquilo que você está falando, o mecanismo e bota o Higgs. Mas aqui você está mostrando uma outra coisa. Claro. Você está mostrando que você criou foto. Então não tinha foto. Não, e você está mostrando, o mais forte de tudo que você mostra, o que o campo de Higgs faz. Ele faz a coisa mais importante, talvez a coisa mais difícil que tem em física, que é construir o vácuo. Nada mais complicado em física do que o nada, né? Do que o vácuo. Né? Construir ele, o Higgs, é que assenta o vácuo da teoria para você. Então, eu acho que ele, quer dizer, aí, do momento que ele assenta o vácuo, que ele assenta o ground state, aí ele assenta o que é fóton, ele assenta o que é carga elétrica, ele assenta as massas, né? Mas eu acho que é importante, quer dizer, do mecanismo de Higgs, quer dizer, sabe o que você está querendo dizer, o campo do mecanismo de Higgs é muito mais importante do que só dar a massa, eu diria que sim. O que é fundamental do mecanismo de Higgs é que ele define para você o que é o vácuo. Se você sabe o que é o vácuo, você sabe que você pode perturbar em torno desse vácuo para ter uma teoria quântica. Mas se você não sabe o que é o vácuo, nem isso você tem. Eu acho que o mecanismo de Higgs é importante porque ele define para nós o que é o vácuo, o que é o ground state da interação elétron-fraca. Eu acho que isso é importante. Aí sai, por isso sai o fóton, sai a prescrição de carga, saem as massas dos quartos e dos leves, saem as massas dos pós intermediários. A massa, vamos dizer, é apenas uma das consequências. Eu acho que se a gente for uma comparação para poder é com o Einstein, a relatividade, e o Salan com isso aí. Assim, o Einstein, com a relatividade, ele, por exemplo, dizer, quem foi o mecanismo do Higgs dele, foi a teoria de Gauge. Ele disse Gauge, não tem massa, tem um spin 2 que você está trabalhando com isso. E daí a teoria de Gauge traz um mecanismo, como você sempre fala, que vai reduzindo os graus de verdade e limpa o seu spin 2. Então o mecanismo de Gauge, ele entrou justamente para criar um princípio só, o spin 2. E não nada de massa, tudo, espaço, tudo tipo. Quer dizer, mas pelo menos no Einstein teve essa função, né? Que a massa inclui o espaço, trouxe uma geometria e criou lá as equações. A teoria de Gauge, não. A coisa é mais do que isso, você não pegou o ponto. O ponto é spin 2 e o mecanismo 2. Eu acho que o Einstein foi além do Salan, foi mais físico que o Salan. O Salan não trouxe assim uma coisa tipo, olha, estou com a massa, curvando. Ele trouxe o que ele sabia de Mills, e daí eu escolhi o Léo Nishima trazendo isso aqui, e montou esse lado esquerdo. Esse lado esquerdo aqui, eu acho que é o lado montado por Salan, Weimer e Dasha. Cada um tem históricos que começam até 64, montado nesse lado esquerdo. Mas o lado esquerdo ele é bem mais fácil do que o Einstein também tem um lado esquerdo. O lado direito do Einstein é quando você bota aquele Gauge spin 2. Isso. Eu acho que esse aí é uma questão assim, de você construir, quer dizer, o reconhecimento é dar a saber construir realmente uma teoria, pegando elementos daqui, pegando elementos, pegando mecanismos, juntando. Eu estou discutindo que eu acho que as pessoas ouvirem, comparando com Einstein. Onde é que entra Einstein? O Einstein talvez ele se enganou. O negócio era spin 2 e ele ficou falando outra coisa. Então, eu gosto de, hoje em dia, com essa confusão,
as pessoas confundem que gravitação é máxima, M1, M2 sobre H2. Isso pode ser feito com spin 1, com spin 0, com spin 90. A água modular entra no spin 2, no início da gravitação. Então, por que você não pode ter M1 e M2 sobre H2 com spin 1? Também chega a gravitação. Então, eu acho que essa passagem, esse lado esquerdo para o lado direito, é um pouco muito caro. O lado direito é uma teoria. E daí você. Paulo, a gente vai voltar isso. Então tá, as interações de gauge. Então aqui a gente tem as interações com constante de acoplamento G e com constante de acoplamento G'. São as interações de gauge. Daí o setor de matéria interagindo com o setor de gauge através, né, da covariância. Vamos abrir um pouquinho mais isso depois. E agora aqui todo o setor Light. Então a gente vai pegar agora o quarto Light, né, o quarto do Light, e aí a sua derivada covariante. Nós já construímos todas as derivadas covariantes, né? Então, isso aí são todas as interações de gauge que a gente tem. Agora, claro, isso é uma parte. Na próxima aula, nós vamos começar a discutir aqui, então, porque vai ser por que trazer o setor de Higgs. O que a gente vai precisar? Então, a partir desse lagrangiano, vai ser geração de uma escala. Vamos precisar gerar uma escala de massa. Porque nós estamos sem escala de massa, nós estamos construindo uma teoria, mas eu não sei a partir de onde que ela vale, ou a quem de onde ela vale, ou ela está abaixo, ou está acima. Tem que ver essa simetria, e eu quero levar isso numa eletromagnética, então eu preciso de uma escala de massa para saber até onde essa teoria vai para a simetria SO2 próximo 1. Então, nosso problema central vai ser a geração de uma escala de massa. Claro que em associação com a geração dessa escala de massa, nós vamos estar falando do alcance da interação das interações fracas. E nós vamos estar falando também das massas do setor. Quer dizer, o alcance da interação fraca vai estar ligado à massa dos agentes da interação fraca. A gente já falou aqui no curso, a interação fraca é de curto alcance. Então, isso, de alguma maneira, tem que estar ligado à massa dos intermediários. Se a interação fraca é trocada por algo que ela troca alguma coisa, esse objeto tem que ser massivo. Então, mas o problema central nosso vai ser a geração de uma escala de massa. Então, o que vai estar faltando para na aula passada, na próxima aula, do nosso esforço, vai ser a gente chegar, nos motivarmos, nós nos motivarmos e nós nos convencermos de que eu preciso trazer um setor escalar. E aí, por que escalar? Como colocá-lo? E aí saber esse escalar vai ter quais atribuições do ponto de vista do SO2, do ponto de vista do 1. Então, a próxima aula nós vamos começar a trabalhar o setor de Higgs. Quer dizer, toda essa discussão agora, ela vai estar ligada basicamente, nós construímos o que é fundamental, que é o setor de campos gauge e o setor de matéria. Agora, a teoria eletrofraca, como a gente está discutindo aqui agora, depende fortemente do setor de Higgs. Então, nós temos agora que ver por que trazer o setor de Higgs. Quais são as características desse setor de Higgs? Efeitos trazidos do setor de Higgs, nós vamos ter que estudar. Ele também vê quais são as interações de gauge, o setor de Higgs. Vamos ter que trazer o setor de Higgs e colocar aqui. Vamos ter que ver como é que ele faz a interação com o setor de gauge, mas o setor de Higgs vai ter algo mais. Ele vai interagir com a matéria também. Então, nós vamos ter que ver depois como o setor de Higgs se
relaciona com o setor de gate e como o setor de Higgs se relaciona com o setor de matéria, né? Tanto quarks quanto elétrons. Então o setor de Higgs, ele agora vai ter, a gente vai ter que abrir ele para tudo. Aí a gente vai ter sim um setor de Higgs interagindo com o campo de gate, mas depois vamos ter o setor do Higgs interagindo com o setor de matéria. Aí aqui é o setor que não envolve mais as constantes de acoplamento de gate. A gente deveria introduzir uma outra categoria. Eu vou acoplar o Higgs, toda a matéria se acopla com S2 com a constante de acoplamento G. Se acopla com o 1 right através da constante de acoplamento G'. Então é claro, o Higgs vai ter também que ter o G e o G', beleza, ele vai até se acoplar com S2 e com 1. Agora, na hora que o Higgs for se acoplar com o setor de matéria, quarks, elétrons, então ele vai ter que talvez buscar novas constantes de acoplamento. Então é aqui que vai entrar o setor de acoplamento de Yukawa. Os acoplamentos de Yukawa vão estar ligados à interação Higgs-matéria. E aí nós vamos ver aqui a importância dos acoplamentos de Yukawa na definição da massa da matéria. Da mesma forma que as constantes de acoplamento de gate vão desempenhar um papel importante na massa dos bósons vetoriais de gate, a massa do W+, a massa do W-, a massa do Z0, elas vão estar ligadas à massa, aos constantes de acoplamento G e G'. Ao passo que aqui, a massa dos quarks, a massa dos leptons, vai estar gerada aos acoplamentos de Yukawa. Então, nós vamos introduzir esse campo, é ele que vai se falando, ele que vai enriquecer fortemente a teoria. Porque ele vai ter uma interação com o setor de gate, ele vai ter uma interação com o setor de matéria, e ele vai abrir uma nova categoria de interações, que são as interações de Yukawa. E aí, claro, mas tudo isso nós vamos ter que perceber como colocar o Higgs dentro dessa teoria. Então, o Higgs, por exemplo, ele vai ter que ter um número quântico de S2. Agora, ele vai ser dublete? Ele vai ser singlete? Sabe que ele vai ser neutro por S2? Ou ele vai ser dublete? Ou ele vai ser triplete? Ou ele vai ser quadruplete? Quer dizer, qual é o número quântico I do setor de Higgs que nós vamos introduzir? É 0? É meio? É 1? É 3 meios? É 2? Vamos lá. Qual é a carga Y do Higgs? Então eu tenho que definir os números quânticos do Higgs para poder colocar o Higgs direitinho dentro da simetria SO2 1. Aí se eu souber quais são os números quânticos do Higgs segundo o SO2 leve e o 1 light, eu sei construir todo o setor de gate do Higgs. Então eu sei como é que o Higgs se articula com os campos de gate. E aí, sabendo a colocação do Higgs e já conhecendo a colocação da matéria, nós vamos ver como é que nós podemos acoplar esses dois setores de uma forma compatível com o SO2 e o 1. E aí, para isso, nós vamos ter que inserir os acoplamentos de Yukawa. Então, com isso aqui, a gente fecha a construção do modelo. Aí depois, sim, estudar o mecanismo de Higgs, estudar as correntes neutras, correntes carregadas, violação do CP. Aí a gente vai ter toda uma série de fenomenologia que decorre, mas a construção da teoria, ela agora depende fortemente do setor de Higgs. A questão que nós temos de saber é motivar por que o setor de Higgs. E lá no final do curso, a gente vai falar como que eu poderia fazer isso sem o setor de Higgs, mas usando o setor, a quarta geração, através daquilo que a gente chama, né, de um acoplamento forte que induz a escala eletrofrágil. Mas o nosso problema, então, central é, eu preciso gerar uma escala. Esse é que é o grande problema da teoria eletrofrágil. Como gerar uma escala dentro de uma teoria que até agora não tem nenhuma noção de escala. Tudo aqui não tem dimensão de massa. O G sem massa, o G' sem massa, não tem massa. Então eu não tenho a mínima noção de massa nessa teoria. E eu preciso criar uma teoria, porque o eletromagnetismo ele já nasce com uma noção de massa, que é a massa do elétron. Eu tenho uma escala de massa, tenho uma escala fundamental de comprimento, que é o comprimento de onda do elétron. Então, quando eu construo a QED, eu já construo a massa do elétron. Eu não tenho uma teoria para a massa do elétron.
a massa do elétron é parâmetro. Então eu entro com esse parâmetro e já tenho, na minha teoria, já tenho uma escala. Sei mais ou menos que o comprimento de onda de cômputo do elétron é um divisor. O que eu faço aquém e além. Mas aqui não, tem uma teoria completamente sem escala. E a gente imagina, o que é uma teoria física sem uma escala de massa? Então, e por que eu preciso gerar uma escala de massa? Por que eu preciso gerar? Então, essa que é a questão central. A gente tem que nos basear na questão física fundamental. E o resto tá, alcance, massa, gera massa, não gera massa, isso é fundamental. Mas o que está por trás é a nossa premissa principal, nem a nossa premissa principal, mas a nossa missão principal seria saber introduzir uma escala de massa nessa teoria. É preciso ter uma escala de massa. Por que é preciso? Por que eu não conseguiria construir uma física de interações fracas sem uma escala de massa? Por que eu preciso da escala de massa? Já que eu tenho que conviver com essa escala de massa, como é que eu vou gerar? E aí, eu vi isso. Bom, então, de acordo com o nosso cronograma, nossa próxima aula está na minha agenda, mas eu só quero me posicionar aqui agora. Hoje é dia 16. Eu tenho a impressão que é dia 23, vê se não é isso. 23, não é isso, Henrique? 23. Então, 23 é segunda-feira que vem, às 4 horas. Ah, não, quarta-feira, obrigado, quarta-feira, tá certo. Não, eu pensava que segunda-feira eu já tomei compromisso, já fiz porcaria, tá certo. Então, é só na próxima quarta-feira, às 4 horas da tarde, né? Aí, semana que vem, quarta-feira, dia 23. E aí sim, eu pretendo fazer uma aula meio russa aí, tá? Que quarta-feira, dia 23, isso. Porque vai ter o seguinte, dia 22, o professor Burbinder vai estar aqui, ele vai estar aqui 23 e 24. Então, eu vou marcar uma aula dele, provavelmente 23 de manhã. Ele vai dar um mini curso, assim, 2 aulas sobre supersimetria. Ele é um cara bom nisso, ele tem livro, autor de livro e tal. Então, eu vou marcar umas 2 aulinhas dele na quarta de manhã. Se a gente puder filmar, seria bom, porque o cara é uma referência. Eu vou pedir a ele. Pode ficar.